Pronto. Então, como é que será feito, né, a estrutura da nossa conversa de hoje? A gente pensou inicialmente em dois ou três aspectos que nós vamos abordar. O primeiro é considerando que, eventualmente, tem alguém, imagino que tenha alguém que não é espírita que está aqui, ou que não tem conhecimento das obras da codificação. Tá bom? Pronto, nós temos pessoas que não são espíritas, mas que são companheiros nossos, do coletivo, né, que acompanham. Então a gente parte do pressuposto que nem todo mundo tenha conhecimento da codificação espírita, da obra que a gente se lastra, né, para poder fazer as nossas falas, no caso aqui especificamente o Livro dos Espíritos. Então a gente vai tentar trazer elementos do Livro dos Espíritos que mostram como que esse posicionamento foi adotado, inclusive por algumas pessoas que se consideram espíritas, que defenderam esse projeto que vigorou até o início desse ano, né, no final de ano, não há coerência com esse projeto fascista, com o que diz a codificação, com a obra da codificação e com a prática, a boa prática espírita, que ela reza por ser a revivência dos ensinamentos do Cristo trazidos à atualidade. Ou seja, qualquer coisa diferente disso, por óbvio, não pode ser considerado espírita. Pode ser qualquer outra coisa, mas espírita não. E a gente vai tentar trazer fundamentação no texto sobre isso. E, como a gente estava conversando aqui, procurar buscar onde que estão as raízes. Como o Paulo falou, é para muito além de 50, 60 anos. Está para além de 500 anos. É anterior, inclusive, à invasão do Brasil, lá em 1500. O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, né? Não tinha nada escondido aqui. Então é anterior a isso. Mas por efeito lógico e didático, a gente vai trazer ao que vem como raiz do que a gente viveu e está vivendo nesse processo, né? Então, para a gente falar de espiritismo, para a gente assim, nivelar todo mundo nesse conceito, logo no segundo capítulo do Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, a própria espiritualidade, com Kardec, mas com a noção da espiritualidade, vai trazer o caráter da obra. Né? E diferente de qualquer, talvez ele ainda funcione. E diferente de uma obra humana, consideramos, vamos fazer a distinção, né? Os espíritos são espíritos humanos que estão na erraticidade, na sua condição natural. A nossa condição natural é a nossa condição espiritual. E nós passamos períodos na Terra. Então nós estagiamos na Terra por períodos limitados, né, do período da encarnação, mas a nossa condição normal e natural, e a nossa maior parte da população está em condição espiritual, não encarnada. Mais de 3 vezes maior do que a população encarnada é a população do planeta Terra, estima-se, espiritual. Então, se a nossa condição natural, e que muitas vezes, inclusive, passa do tempo de uma existência humana normal, é a nossa condição espiritual. De vez em quando nós vemos para a Terra, por determinados motivos, objetivos, missões, enfim. E esse estágio é uma experiência humana da existência espiritual, que ela é permanente e eterna, né? Nós não temos datação da formação do espírito humano, só o Pai o conhece. Nós sabemos pela codificação que a primeira encarnação de um espírito nunca é na Terra, nem quando ela foi iniciada, talvez muito tempo atrás, quando ela recebeu os primeiros seres humanos, mas em condições normais e atuais da Terra, nenhum ser humano recém-criado como espírito humano encarna no planeta da natureza da Terra. Ou seja, todo mundo que está aqui já viveu, né, em outros mundos ou veio de outros mundos. Tá? E da mesma forma não permanecerá sempre na Terra. No nosso processo evolutivo, a Terra é uma estação de passagem, é um curso, é um período basicamente delimitado nas necessidades das experiências de cada um de nós. Bom, e sendo assim, por determinação da divindade, houve tempo em que ele determinou, por sua providência, que algumas informações que a humanidade já conhecia da sua ancestralidade, inclusive de vários outros povos, não é uma característica
do povo europeu, nem do povo ameríndio, nem do povo asiático, nem do povo africano, mas há um compartilhamento de todos os povos nas suas antiguidades, de conceitos que a espiritualidade traz na codificação. E o que houve na codificação espírita foi uma organização metodológica dessas informações, de forma que aquilo pudesse prosperar, para que mais pessoas tivessem conhecimento, e aquilo pudesse ser editado, publicado em obras para estudo, reflexão e desenvolvimento, evitando inclusive equívocos, né, de interpretações e erros, como foi a vontade da espiritualidade que fosse assim. Sendo assim, a codificação espírita é uma obra humana, sim, porque todos nós somos humanos, independente de estarmos encarnados ou não. Mas não é uma obra de humanos encarnados. Ela é superior às obras acadêmicas e às obras limitadas pelas condições intelectuais, cognitivas, de conhecimento científico dos homens daquela época de 160 anos atrás. Ela foi presidida por espíritos de escola, segundo a própria codificação, o próprio Cristo presidindo os trabalhos da codificação, aliado a vários outros colaboradores, muitos deles que não tiveram encarnações na Terra. A gente tem comunicações na codificação espírita de espíritos que nunca viveram na Terra. Ou seja, são seres ou inteligências que extrapolavam já de muito, não só o conhecimento intelectual e científico dos homens de hoje, e muito mais dos homens daquele tempo. Abarcavam muito para além do que se tinha conhecimento, tanto que muitas vezes fica claro nas respostas que eles dizem, olha, não temos nem como passar daqui porque vocês não compreenderiam. Ou seja, o conhecimento até que chegou para a gente da codificação, ele foi muitas vezes limitado pela nossa própria condição de entendimento. Dito isso, essa obra, ela ultrapassa os tratados humanos publicados academicamente. Ela não foi nem alcançada ainda, muito menos está vencida. Estamos longe ainda de alcançar a extensão do que pode nos levar em progresso, evolução moral, intelectual e científica do que a codificação nos traz. E dentro do texto, eu quero trazer para contribuição e já abrir para as reflexões, o que a gente encontra no Livro dos Espíritos, na questão 788 e para frente, só para a gente entender que, de forma alguma, uma espiritualidade com esse nível de avanço moral e intelectual podia estar fundamentando as falas de supostos espíritas que pregam práticas fascistas de destruição da vida, da natureza, da humanidade e do outro. De forma alguma. Quem dessa forma faz assim são os mesmos que no passado pegaram a espada para ferir os muçulmanos em nome do Cristo. Quem dessa mesma forma faz assim são os que hoje, aqueles que o Cristo chamou de víboras, né, e de raça, de impuros, que usavam inclusive o conhecimento mosaico e o conhecimento das tradições para subjugar os povos, para usar força para superar e vencer os que eles consideravam mais fracos. E também por conta disso se sentiam na condição meritória de usar essa força para dominar e para vencer. E o que a espiritualidade vai dizer? Veja, de que lado, se a gente fosse colocar o 13 ou 22, de que lado essa questão se posicionaria? Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados desse século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Pergunta que Kardec fazia, considerando que você já tinha noção de que os gregos passaram, os romanos passaram, né? os persas passaram, vários outros povos passaram. Todos eles com base no domínio da força e da escravidão e da subjugação dos outros povos. E a espiritualidade vai responder: os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial. Qual eram os povos que usavam a força e a busca da extensão territorial para justificar sua grandeza? Os colonizadores. Os colonizadores.
Eu não conheço nenhum povo originário das nossas Américas, nem de África, que tenha atravessado oceanos para poder subjugar outros continentes. Apenas os europeus. Nascem, crescem e morrem, como aconteceu com os outros. Porque a força de um povo se exaure, como a de um homem. Aquele cujas leis egoísticas obstam o progresso das luzes da caridade, morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Toda prática fascista é baseada no lucro, no egoísmo e na destruição. Obsta as luzes e obsta a liberdade dos outros povos. Não há coerência em quem se diz espírito e defende esse projeto. Não há coerência. Mas para os povos, como para os indivíduos... Continue. O Herbert vai Mas olhar para aqui. os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma, aqueles cujas leis... Vejam só. Escutem bem essa parte do parágrafo. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, com as leis naturais, as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Aqueles povos, assim como os indivíduos, que se harmonizam com as leis naturais, com as leis divinas, com a lei de amor, contra o egoísmo, contra a destruição, esses viverão e serão farol para a humanidade. Haveria, de alguma maneira, a espiritualidade se colocando aqui do lado do invasor, do colonizador? É absoluto. De forma nenhuma. E para continuar. O progresso fará com que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? E aí a gente vai entrar no outro aspecto, vejam, no outro aspecto, que alguns fascistas, inclusive dentro desse projeto, acreditam que você precisa fazer com que alguns povos, não só os originários, os donos da nossa terra original aqui, precisem ser assimilados e sejam integrados num projeto indigenista, porque acredita-se, dizem eles, que o desejo deles é fazer parte disso aqui, neutralizando, destruindo a sua cultura, os seus valores, a sua língua e a sua tradição. E isso se faz de várias formas. Se faz de várias formas. Das mais violentas, em que você ceifa, inclusive, a condição genésica desse povo prosperar, como a gente vê se feito com as meninas. Como você faz isso inviabilizando esses povos de existirem e de prosperar. E você faz isso destruindo a língua, você faz isso destruindo a cultura, você faz isso destruindo o senso de pertencimento que o indivíduo tem que ter das suas origens. Qual é um dos grandes problemas que o brasileiro enfrenta como povo, diferente de outras nações? Nós, a maioria de nós, não temos, claro, um senso de pertencimento de nação. O que é público não é dos outros. Não merece o meu respeito. Não tem uma história compartilhada. O que foi que eles fizeram com os povos de África quando o trouxeram aqui? Que colocaram nos navios? A primeira coisa que eles fizeram foram tirar os nomes. Primeira coisa, tirar os nomes. Depois misturar. África não é um país só, são vários países, é um continente. E cada continente, cada um daqueles tinha uma língua, uma cultura, tinha um deus, uma divindade. Como os malês na Bahia, no tempo, né? E o que eles fizeram? Misturaram todos. Acabaram com a sua língua, suas tradições, para que eles não pudessem prosperar, não tivessem vontade de prosperar, tanto aqui como na América do Norte. Então, para finalizar isso aqui, de forma alguma, a espiritualidade dá fundamentação que justifique a ação desses fascistas, muito menos aqueles que usam o nome de espíritas para agir, né, destruindo a codificação e seus valores morais.
Quero passar aqui, abrir de novo para o Paulo, e depois para quem quiser se inscrever para poder fazer suas falas. Acho muito importante, né, o que foi falado sobre essa questão da morte, não a morte, eu digo morte física, mas a morte na sociedade, morte junto aos outros. Quando você vive principalmente em um país onde, como disse o Helder, nós não somos descobertos, nós somos invadidos. Nós fomos invadidos. E você é invadido e ele é colocado uma história para que essa história apague uma história que já existia, você entende que aquilo ali serviu de referência para que essas pessoas que ali já viviam, como os povos originários, e posteriormente também os povos tradicionais que vieram, perdessem sua história, sua verdade, e fossem colocados como objeto dentro dessa história que o colonizador trouxe. A gente morre em várias partes. A gente morre como história, a gente morre como espírito, a gente morre como pessoas em fé e tudo mais. Eu vou contar aqui umas questões. Eu sou do povo Anassé, né, que Anassé significa parente ou primo para alguns, e isso já mostra a proximidade que nós temos uns com os outros. Nós temos muito essa ligação. Eu lembro quando a minha avó dizia, ele é meu parente, e eu entendia que parente, como o Branco dizia, era o primo, o irmão, o pai ou a mãe. Mas para nós, Anassé, parente é muito mais do que isso. Mas por que essa minha visão antes da minha avó explicar? Porque a minha visão era a visão do meu colonizador. Era a visão que o colonizador colocou na minha aldeia, na minha vida, na minha história, que eu era parte dessa história que ele criou. E essa história que eles criam é justamente para destruir e matar as nossas histórias. Depois que eu me descubro como Anassé, né, um bom tempo depois, eu começo a ver, como a minha avó dizia, meu avô a gente tinha que ser chamado como caboclo. Você é um caboclo ou você é pardo, mas você não é indígena. Você é pardo ou você é caboclo, porque o colonizador te chamou de caboclo e disse. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente sabe um decreto de 1863, onde disse que não tinha mais nenhum indígena nesse estado. Eles mataram a gente. Mas mataram não apenas com flechas, com espingardas, com armas. Eles nos mataram apagando a nossa história. Até hoje nós não temos um decreto, até o Renato ele fez algo que eu acho muito importante, que ele leva, eu acho que foi em 2020, ele leva para a Assembleia Legislativa mostrando que nós existíamos. Até hoje nós temos 15 povos reconhecidos. E esses povos, para serem reconhecidos, eles se levantaram sozinhos. Lembra quando o Dom Aloísio falava muito sobre os tapebas? E ele citava muito essa questão, que nós tínhamos que nos levantar. Estava na hora de nós mostrarmos que nós existíamos. E quando a gente leva isso para o lado espiritual, eu remito muito nessa questão, os indígenas ele têm uma religião que também foi apagada. Que hoje a gente às vezes vai tocar o nosso toré, a gente vai cantar as nossas orações, e muita gente já vem com aquele preconceito, aquele estereótipo que ou eles são macumbeiros, sem saber nem o que é macumba, né? O sentido da palavra macumba, e mesmo que nós fôssemos, qual era o problema da gente acreditar nessa religião, nessa fé? Eu acho que a fé está muito atrelada à ação. E quando muitos me perguntam a respeito de o que é que a gente acha do meio ambiente, como você falou aí no Livro dos Espíritos, eu acho muito importante quando você agrega essa importância que o branco dá para o mundo, diferente do que os povos originários dão. Uma vez me perguntaram, para vocês o que é a água? Porque quando eu vou botar um ano, em 2016 a gente sofreu com a retirada das nossas águas do rio Cauípe. E Cauípe, eu repito muito isso, até eu acho que é para que as pessoas aprendam, significa o rio onde caminha o grande espírito. Então, você já tira daí só o significado que o rio não é só a água, ele tem uma espiritualidade. E a gente é um complemento de tudo isso. Então o rio é parte da gente. E nós dele.
Nós somos como uma molécula daquele rio e vice-versa. Então, para nós é muito maior. O rio, ele é nossa alma, nosso espírito, nós somos ligados a ele. Então, quando alguém me perguntou em 2016 o que era para mim aquele rio, eu disse que era muito mais do que apenas um rio que o branco entende que é para retirar água. E eu digo a eles, e sempre repeti, para nós a Mãe Terra, a Mãe, quem nos teve, quem nos colocou nesse universo. E para nós, como mãe, existe um corpo, e esse corpo é espiritual, não é carnal. E nele corre um sangue, que para nós não é esse sangue vermelho, é a água. Então existe todo um complemento. Para eles ainda não entenderam que progresso para nós não é esse progresso de construção. O progresso é em matéria, não é, é espírito. Quando você entende que isso daqui, que a gente está vivendo aqui, é uma passagem, um aprendizado, é um crescimento. Muita gente fala assim, Paulo, você poderia, quando em 2016 para 2017 eu fui ameaçado de morte, por conta da defesa da vida e da água do estado do Ceará. Me perguntaram, você poderia ir embora, você poderia ter uma vida, você é educador. Que sentido faz esse? Que sentido é esse de você estar numa vida para destruir o próximo? Que sentido é esse que essas pessoas que já reencarnaram tantas vezes dão essa continuidade de destruição e não entendem que eles mesmos ainda vão sofrer muito por conta dessa evolução que eles não têm? Como nós dizemos, nosso espírito é eterno. E muitos não entendem isso. Não digo só os espíritas, que aqueles espíritas que seguem esse tipo de pessoas, mas eu digo os cristãos, aqueles que acreditam em qualquer forma de espiritualidade, seja ela qual for. A partir do momento que você faz o mal a quem quer que seja, você deixa de acreditar e de ser parte dessa espiritualidade. Porque a gente sente, não é porque é um povo originário que eu, por exemplo, eu sinto a presença de um outro espírito. Isso é normal, é natural. Mas você, eu vou colocar até, endemoniar isso, colocar como outro sentido, isso é muito pobre, é algo muito pequeno. E a gente tem que começar a entender que sofrimentos como o que os Yanomami estão vivendo, e como tantos outros, porque muitas vezes já próprios dizem assim, vocês do Nordeste têm muito problema com os indígenas do Norte. Nós não temos esse problema. Nós temos vidas diferentes, momentos diferentes. O que eles sofrem lá é aterrorizante, mas isso existe em todo lugar. Muita gente, quando eu vou dar uma palestra, eu estou numa escola, uma criança nunca imaginou que teria do seu lado alguém que foi ameaçado de morte. Alguém que é como aquele livro, como vê num jornal. Mas não imagina também que dentro dessa verdade existem outras verdades que o próprio banco faz para que a gente desapareça, a gente suma. Então é bom para esses que querem esse retorno, daqueles que sempre quiserem nos invadir, que a gente desapareça de vez. Mas o mais importante é que a gente entenda que se faz necessário um progresso, né, espiritual de todos, porque cada vez mais a gente entende que a espiritualidade é única, independente de qual fé você tenha. Mas isso se faz necessário, como a própria Bíblia fala, a fé sem ação é morta. Então, se eu falo apenas de fé e não ajo, eu sou um falso espírito, eu sou um falso cristão, eu sou um falso indígena juremeiro, que acredita na Jurema, sou falso de qualquer religião. Então a gente tem que ter mais ação e menos falas, né? A gente tem que agir mais, porque o próprio Cristo mesmo, ele foi muito fala, mas ele também foi muita ação, né? Ele foi as duas coisas. Não dá para caminhar sem as duas coisas juntas. E a gente entender que o que eles estão passando lá, muitas vezes eu me sinto com as mãos amarradas, porque eu queria estar defendendo. E às vezes muita gente me diz assim, Paulo, a sua defesa é você falar por eles. Porque para nós a morte, muitas vezes, essa morte que um genocida faz contra um Yanomami, que faz contra qualquer outro que eu vi agora. A gente fala dos Yanomami, mas, por exemplo, aqui perto na Bahia, os pataxós estão sendo dizimados. São mortes e mortes.
Então, quando a gente fala por eles, a gente também está de alguma forma defendendo eles. Porque hoje eu vi até a posse dos deputados lá, que parecia uma palhaçada, um circo. E eles não lembram, nem muitas vezes, desse caso mesmo dos próprios Yanomami e tantos outros. Eu acho que a partir do momento que a gente entender que a gente está acima de tudo isso, e como o próprio o Espírito da Verdade sempre falou, muitas vezes a gente não entender que a gente ainda não está preparado para entender. A gente apenas fazer o melhor pelo outro, não tentando entender. Eu tenho que entender porque eu estou fazendo isso. Não precisa. O importante é que você faça, sabendo que você está fazendo o melhor para você, mas principalmente para o próximo. Porque a nossa alma vai continuar. E que aqueles parentes que estão lá, que estão morrendo, tenho certeza que a espiritualidade está os protegendo. E que eles têm planos muito maiores para eles. E esses que estão matando, com certeza também vão ter sua pena. Porque, como uma vez eu perdi minha mãe, eu tinha 3 anos. Aí me perguntaram, você sente falta da sua mãe? E eu frequentei muito tempo o espiritismo kardecista. E eu sempre falava, minha mãe, até usar um termo muito espírita que a gente sempre usa, que o telefone sempre toca de lá para cá, né? Não daqui para lá. Não adiantava forçar isso. E é isso, a gente não adianta forçar histórias, forçar o que é para acontecer. A gente só tem que fazer é fortalecer e plantar o amor. Porque esse ódio que aí está, ele está porque as pessoas estão cegas diante de absurdos. E entender que ou a gente cresce, enriquece, não em dinheiro, mas em amor ao próximo, em caridade, é assim que a gente vai crescer cada vez mais. Então, a gratidão, eu vou parar, porque eu já falo demais, e deixar aberto aqui os demais. Obrigado. Alguém gostaria de... Eu quero perguntar o que é Jurameira, Jurema. Juremeiros. Juremeiros. A nossa religião, a primeira religião indígena, uma das mais antigas, chama-se Jurema. Aí, todos que frequentam Jurema são juremeiros, né? Então, assim, teve até um encontro ano passado dos juremeiros do estado de Ceará e foi na Caucaia. A nossa primeira religião é a Jurema. Então, nós temos uma espiritualidade em que o nosso Deus, né, que é Tupã, e todos os deuses que são ligados a Tupã são provindos da natureza. E a nossa árvore sagrada chama Jurema. Então, em muitos rituais, a gente usa a Jurema como uma bebida para mostrar, e até batizados, casamentos, a gente usa muito a Jurema. Outras religiões, ou sei como podem ser chamadas, tem a ayahuasca, tem outras bebidas, mas nós usamos muito a Jurema. E há momentos, né, que eu estou, por exemplo, encontrei com povos de terreiro, da Umbanda, do Candomblé, que eu tenho o maior respeito, e eles entendem, olha como é a complexidade e o respeito. Muitas vezes a gente vai tocar junto a eles, e eles pedem licença para tocar antes da gente. Mas por quê? Porque existe o respeito da questão espiritual, que não existe no carnal, que está muito acima de tudo isso. Quando ele diz, vocês vieram primeiro do que a gente. Então a gente tem um respeito pela história e pela fé e pelo espírito que já vem há mais tempo. Então a Jurema é uma das religiões mais antigas no mundo, porque ela vem junto com os povos originários. E a partir dali, você pode ver que tem outras religiões que foram criadas a partir da Umbanda, ou da Jurema, como a própria Umbanda. Se você vê na própria Umbanda, tem vários caboclos, né? Se você vai ver na própria Umbanda e no Candomblé, já tem orixás que lembra Oxóssi, que é da mata, que são muito ligados. E que a gente tem um certo, não um culto, mas um respeito, porque a gente sabe, a gente pode até chamar de outros nomes, mas são os mesmos espíritos, como a gente sabe, que o próprio kardecismo sabe que existem espíritos que têm mais evolução, né? E que ele tem conhecimento que nos ajuda de alguma forma, seja na cura, né? Tem o passe que é dado, a gente também faz uma oração, os nossos benzedeiros, ou os benzedores que a gente tem, eles também fazem esse passe, que existe também na Umbanda e no Candomblé. Obrigada. Eu queria só não fugir.
também faz parte, é uma É o... vertente desse... Porque eles têm passe, eles também têm tambor. É o Vale da Manhã. Não, o Vale ele já não é uma religião que vem da... Mas ele tira algumas partes, algumas ideias, tanto do da Jurema como da Umbanda, né? E ele agrega também outras religiões, né? Você vê que tem um pouquinho, o Vale da... Tem de tudo. Tem de tudo um pouco. E não só dessas religiões, tanto de matriz africana, nem como também dos povos... Ele entra o egípcio, ele entra... Tem né? Isso, entra vários fatores, né? Isso. Mas tinha algumas contribuições aqui. Tinha. Eu pedia só para que outros possam falar, que o tempo seja... Certo, é só rapidinho. Realmente a gente precisa conhecer mais, né, essa cultura indígena, tá acordando assim, muito pouco ainda, né, tava vendo mais a questão da natureza, né, da defesa, da identidade com a natureza. Eu estou sabendo que o Anassé está assim, numa batalha defendendo, né, uma escola deles. Eu gostaria que a diretora da escola falasse resumidamente para nós um pouco sobre isso. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos nesse processo desde 2019, né? Processo de retomada de um prédio, a qual era um prédio municipal, e aí eles estavam demolindo, e aí a comunidade, juntamente com as lideranças, Paulo Anassé e Marcelo Anassé, né? Eles retomaram com a comunidade esse prédio. E aí, de 2019 até então, vem essa luta diária, constante, para que se abra esse prédio e venha funcionar uma educação diferenciada aos curumins da aldeia, né? E aí vem a luta, e eu já venho da educação escolar indígena há 10 anos, venho do movimento indígena, né, da aldeia Anassé. E eles me fizeram o convite, me fizeram a proposta, né, de se juntar a essa luta, porque eu era de outro ambiente escolar, de outra aldeia, né? E aí eles fizeram o convite, eu fiquei meio balançada, mas aí acabei aceitando a proposta. E aí esse ano a gente decidiu, veio a cobrança da comunidade, né, para que essa escola fosse aberta. E aí, esse ano a gente está na luta, né? Fizemos algumas propostas para que fosse essa escola do município, não quisemos, né? Porque o município se negou de início. E a educação escolar indígena, ela é diferenciada, a gente sabe que é um dever do Estado, né? E aí, desde dezembro para cá, a gente está na luta, não para, né? É dia e noite. E começamos as aulas, né, no dia 31 de janeiro. Começamos as aulas com a cara e a coragem, né? São 2 guerreiros, Paulo Anassé e o Marcelo. Eles disseram, a gente vai começar, e a gente se juntou, eu, né, juntamente com a minha irmã também, que é pedagoga, né, vem da luta também do movimento, onde eu vou, eu arrasto. E aí a gente decidiu e foi chamando os parentes, né, com essa formação, e fomos chamando, e eles de pronto, né, se juntaram a nós, nos acolheram, acreditaram nos meninos, acreditou na nossa formação, estão junto conosco, né, e a gente está desde janeiro nessa batalha, trabalhando, né, voluntariamente, atendendo essas crianças, né. Também os pais também acreditaram neles como liderança e colocaram seus filhos. Quantas crianças? A gente tem as turmas da educação infantil até o 5º ano, no período do dia.
e tem os EJAs à noite, né? A gente está turmas que tem 17 alunos, turma com 10, 13, e aí vai variando, né? E estamos na expectativa, correndo atrás para que a nossa escola, né, consiga ser uma escola credenciada e reconhecida pelo Estado, né? Ser uma escola estadual, né? E estamos passando pelo processo burocrático, então todos os dias estamos em reunião. Hoje foi um dia bem corrido, né, de decisões, né? E está dando certo a parte burocrática, mas as aulas já iniciaram, né? E está todo mundo contente e satisfeito na comunidade. Qual é a região? Na região, na grande aldeia Cauípe. A escola está localizada na aldeia Pitombeiras, bem próximo da APA do Lago Amalo e do Cauípe. Vocês têm Instagram, a escola? Tem. Cauípe. Escola Indígena, Escola Indígena, Joaquim da Rocha Franco, no Instagram. Você pode falar um pouquinho mais da população aí? Porque para mim essa Da aldeia, temática né? Do indígena, povo da aldeia. eu comecei a me interessar e acho que ser sensibilizado, evidentemente, nos últimos tempos, particularmente pela questão do Yanomami. Mas eu sabia, na época que eu morava no interior, em Itapipoca, que as lideranças da cidade não gostavam de forma nenhuma de fazer nenhum reconhecimento da existência de populações indígenas, pelo menos ali nas proximidades. Você já está falando de outra, que é aqui no Cauípe, na Caucaia. São Anassés. Anassés. Sim. Você pode falar sobre, e se puder, mais outras nações indígenas, se for o caso, já que você é pedagoga e está interessada, está atuando. Eu sou totalmente leigo no assunto. Me sacudindo pelos Yanomami. Pronto. Eu venho do movimento, né? Eu cresci no movimento indígena, passo pelo preconceito, eu me reconheço, me declaro indígena, eu venho da cultura indígena, né? E há 10 anos eu venho me dedicando, me doando à parte educacional, né? Eu me dediquei, venho da coordenação de outra escola, da mesma etnia, mas em outra aldeia, né? E agora fui chamada pelos meninos para coordenar a escola que a gente está tentando abrir, né? Essa luta, né? Se juntar a eles, né? Vim a coordenar essa escola. E a gente está juntamente só com, até então, lanche dos alunos e tudo que a gente tem no prédio, através de doação, de ONGs, né? Parceiros, né? Campanha nas redes sociais, doações de pessoas voluntárias. E é algo novo para a gente, né? Para a nossa comunidade, não tinha essa escola indígena. A comunidade está satisfeita, nós também, é um sonho, né? Porque vem a luta desde 2019 e é um sonho muito grande para mim, para os meninos, né? Para o Marcelo, para o Paulo, para a comunidade, para as crianças. É um sonho que está se tornando realidade, né? Aos poucos. Está sendo noites mal dormidas, dias turbulentos, mas a gente acredita que a gente vai vencer. E quanto à cultura, eu passo assim, eu poderia falar bem mais, mas quem fala com mais propriedade é o meu parente, o Marcelo Anassé. Ele fala com mais propriedade, ele é liderança, né, da nossa aldeia, né, ele é o presidente da associação, né, e aí eu deixo para quanto à parte cultural, eu passo a palavra para o meu amigo, o meu parente, o Marcelo Anassé. Eu falo mais sobre a parte pedagógica, a parte que me compete à escola. Marcelo, só uma dentro. Pode vir para cá. Obrigada a todos. Tem duas participações aqui que pode ser que as perguntas que as meninas queiram fazer possam ser contempladas com a sua fala.
Oi, Cláudia Bezerra. Então, a nossa contribuição, talvez deixe para, como eu vou falar, quando você falou a questão de ter mais práticas do que teoria, né? Então, espiritualmente a gente sabe todo esse contexto histórico que requer. Então, assim, quando você também fala das mortes, né? Então, nós sabemos que quanto população existe a chamada morte branca, né? Que ocorre todos os dias com os trabalhadores, pelas suas condições que o país deixou e continua deixando. Quando você fala também a respeito da pedir permissão, então quando nós fazemos atividades como trilhas ecológicas, quando você vai fazer uma trilha ecológica nas serras do estado do Ceará, então como trilheiro ou condutor de trilha, então você tem que referenciar a questão daquele local. E por que as pessoas gostam de tomar banho de cachoeira? Porque 80% nós somos água, né? Então nosso sangue é água, né? Então nós precisamos de água. Nós podemos passar o dia sem um alimento sólido, mas a água nos fortalece. Tratando mais desse assunto, eu sou mais de agir, estou falando como cidadã, como ambientalista que eu sou dentro da área. E a gente tem algumas localidades aqui do estado do Ceará, da região metropolitana de Fortaleza, Genipapo Canidés. A Cacique Pequeno, por sua vez, teve um problema muito sério com a empresa chamada Ipioca, em que isso mexeu muito com as águas. Então, a Cacique Pequeno, né, que é uma das lideranças em Anquiais. Então, assim, existe uma coisa que particularmente me inquieta. Se fala demais, age de menos, tá? Então, se o que está acontecendo na região norte do nosso país, e há uma especulação muito grande, porque a gente sabe a questão do CO2, a questão da importância do meio ambiente, não a nível de Brasil, mas a nível planetário. Então, assim, o que é que o estado do Ceará, o que é que nós estamos fazendo de fato, né? Então, a língua indígena, ela está se perdendo porque nós não lutamos, porque nós temos medo. Nós temos medo de perder o nosso emprego. Então, é preciso que os índios Tapeba, que também já perdeu sua identidade, perdeu aquele núcleo cultural quando a gente passa ali, perdeu. Por que perdeu? Falta alguém realmente puxar. Então, recentemente nós temos uma liderança dentro do estado que é a Juliana. Muitas ações, acho que todo mundo deve saber com certeza, por isso que está aqui, sabe que na aldeia Genipapo Canidé, porque eu estou tentando lembrar, eles fizeram uma ação de resgate, fazendo um turismo ecológico, respeitando, fazendo a trilha. Então, assim, é preciso, nesse momento, não só falar, mas agir. Fazer uma manifestação. Hoje as redes sociais servem para isso. É mais fácil agora de fazer esses movimentos, né? De puxar. Nós temos a Aratuba, que tem lá uma escola, tá certo? Então, o pessoal está puxando por isso. Então, tem que começar agora. Né? Você, parabéns à pedagoga, né? Tratando a questão ambiental, na questão indígena. Então, é preciso realmente que esse momento, essa situação, que nós moramos no estado do Ceará, e que essa planta chamada jurema, que todo mundo sabe o que é, a planta jurema, que é da caatinga, né? E por que é isso? Então a gente precisa, se realmente a gente quer, como espiritualista ou espírita, porque eu também estou tentando entender todo esse processo, e que o meio ambiente existe, ele é viável, mas quando começa a faltar água, nós lembramos do meio ambiente. Quando não se tem água, se lembra do meio ambiente. É muita fala para o meu gosto. É muita fala. Então, o que é que nós estamos fazendo de concreto aqui, Paulo? Qual é o nosso retorno? O que é que nós vamos fazer? Uma roda de conversa para a gente aprender?
ou para a gente fazer mesmo. Se nós dissermos vamos ter esse resgate cultural, essa linguagem que nós temos na nossa cultura nordestina, o que nós devemos fazer? Já que você é uma liderança, o que você está fazendo? O que vamos dizer assim, esse momento que agora o nosso país está enfrentando, já tem um ministério, aqui no estado do Ceará, a Juliana, tá certo? Filha da Cacique Pequena, em que a Cacique Pequena passou, que não sei se vocês sabem, existe uma política pública chamada COGÉ, Bacia Hidrográfica da região metropolitana de Fortaleza. Aí a Cacique Pequena, representando como sociedade civil, saía lá da Lagoa, em Aquiraz, até chegar na BR para ir para uma reunião. Aí a COGÉ consegue trazê-la. Quer dizer, são muitas lutas que a sociedade não sabe. Muitas lutas que precisam ser colocadas agora pelas redes sociais. Resgatar, esse é o momento ideal. Fazer alguma coisa, esse é o momento. Porque a gente estaria fazendo, de fato, para não acontecer o que está acontecendo na região norte do nosso país. Então é preciso agir. É preciso colocar em prática, que você já deve estar fazendo. Pronto. Questionamentos aqui que você fez dão introdução que eu quero falar. Né? Não basta só leis para proteger, né, os povos originários, os direitos, né, de existir com toda a identidade. Tem que ter uma formação. E a formação, quanto mais cedo a gente começar no cidadão, melhor. Eu sou professora do município de Fortaleza e já estou aqui pensando de fazer a minha parte nessa formação. Né? Vocês apresentam palestras em escola? Eu ensino do 6º ao 9º ano. São alunos de 11 a 14 anos. Então, assim, porque a questão dos povos originários ainda é algo, embora nós sejamos descendentes, né, eu também me reconheço, né, como descendente, e muitos deles têm uma predominância étnica, que o que nós temos é predominância étnica, né, nós somos todas as etnias. E muitos dos meus alunos, eles são né, assim, e a falta de identidade, de pertencimento, né, aos povos originários. Então, o que eu estou pensando aqui é em começar essa formação, né, deles terem contato, né, o seu reconhecimento de pertencimento, né, mesmo, porque assim, ainda existe muito aquele estereótipo, né. Uma vez eu ouvi um indígena, aliás, desculpem, uma pessoa, né, dizendo, no Ceará, no Brasil não existe mais indígenas. Eu, como assim? Oi, não, peraí, ele não existe mais. Uma vez eu vi um indígena andando com um Rolex, e daí? É proibido? Tem alguma lei? Me mostra a lei. Né? Então, assim, é aquele estereótipo que o indígena mora lá na floresta e não tem celular, não usa calça jeans, tarará. Então, assim, a gente precisa proporcionar contato, conhecimento através do contato, da vivência, não é só da teoria, o livro didático. Né? Isso já era para estar acontecendo há muito tempo, mas, assim, aí eu quero perguntar a vocês, se vocês vão às escolas, né, se apresentarem, você disse que era pedagogo, né? Então o OBA já facilita assim, uma conversa com os alunos de 11 a 14 anos, né? Eu tenho certeza que eles vão amar, né? Eles vão até se identificar, né? Se localizar, né? Como pertencentes. Né? Então é isso, aí eu queria ver a possibilidade de hoje já ficar com algum contato de vocês para a gente já começar a planejar uma palestra, uma situação na escola. Só para responder antes do Marcelo, responder duas questões que foram colocadas aqui. Primeiro, saudar a Cacique Pequena, né?
que é uma das referências do nosso movimento indígena, principalmente como mulher guerreira, que é um grande exemplo. A Cacique Irê, a própria Juliana Genipapo Canindé, que hoje é a nossa secretária dos povos originários, né, aqui dentro do Ceará. E saudar também a própria Sônia Guajajara, que é hoje a ministra, né? E dizer assim, a luta existe, mas o branco, mais uma vez, tenta nos invisibilizar. Eu vou lhe botar alguns exemplos. Eu faço parte da Federação dos Povos Indígenas. Existe uma federação onde ela é composta pelos todos os povos do estado do Ceará. Eu faço parte da executiva dessa federação. Eu sou um dos diretores dessa federação. Muitos não sabem disso. O presidente é o atual secretário da Saúde Indígena, o ex-presidente, que era o Veiga Itapeba. Hoje ele é secretário da CESAI, né, que é a Secretaria de Saúde Indígena, Especial Indígena, né? E quem assumiu hoje é a Adriana Tremembé, que também é uma grande guerreira. A Adriana Tremembé, bom até para falar para o senhor, Tremembé, eles estão lá na região de Tapipoca, Mundaú. É um povo muito grande, e é um dos lugares que é o único... Itarema também. Isso. Isso. E esse povo é o único povo no estado do Ceará que tem um território demarcado. O único. É o povo Tremembé. Nós, dos outros 14 povos, não temos nenhum território demarcado. Nenhum. Nem Itapeba, nem Anassé. Nós temos vários. Nós temos os Pitaguari, que ficam lá na região de Maracanaú, lá na região da Pacatuba. Aí temos tantos que eu poderia citar aqui. E tem muito mais. Para vocês terem noção, em processo de aceitação e de reconhecimento tem mais de 40 no estado do Ceará. Povos. E já existem mais de 40 em processo de reconhecimento. Então, assim, é uma luta. Quanto à questão da água, Cacique Pequena, foi uma grande luta e ela continua nessa luta, como o povo Genipapo Canindé que continua nessa luta. Uma das lutas maiores que a gente coloca hoje, e eu até já falei isso com o ex-governador daqui, que é o Camilo Santana, que é do PT, né? Uma coisa que eu sempre batia com ele é porque nós, povos Anassé, nós fomos invadidos de duas formas, de duas maneiras. Nós estamos dentro de um território que muita gente aqui não sabe que existe esse território, que é um território que o complexo portuário, que é o PECEM, Complexo Portuário, agora esqueci até o nome, Complexo Industrial e Portuário do PECEM. É a menina dos olhos do estado do Ceará. A maior PIB do Ceará é no Complexo Industrial e Portuário do PECEM. E nós fomos invadidos por esse complexo. Nós não estamos, eles dizem assim, vocês estão dentro do complexo. Não, o complexo nos invadiu. Eles tomaram. Em 2009, começo a lutar junto com o meu povo para ter água nas nossas casas. Aí você fala, mas vocês não têm água? Nós temos um dos maiores espelhos d'água do estado do Ceará. E minha briga junto com o meu povo por essa água é incrível. É porque quando o governo, tanto do Ciro, do Cid e outros, e depois do próprio Camilo, vieram com a questão, a água tem que ser dividida com o resto do Estado. E eu falei, pela Constituição Federal, quem tem direito à água, primeiro são as pessoas, depois os animais e por último as indústrias. Mas para o governo é o contrário. Primeiro são as indústrias e por último, para quem sobrar, é para o povo. Então, assim, a luta é muito grande. Só que o próprio Estado, ele faz meios que a gente não apareça. Não porque a gente não está lutando, a gente continua lutando. A gente sempre lutou. Eu estou numa região, junto com o Marcelo e com a Emanuela, que nós temos 27 comunidades ao redor do rio Cauepe. Tem gente que está a 100 metros do rio e não tem água na sua casa. Nós somos proibidos de tirar água do nosso próprio rio. Agora, por que o Paulo foi ameaçado de morte em 2017? Porque o Paulo disse, água não é mercadoria. Se vocês procurarem nas redes sociais, tem lá a guerra pela água, em 2016, no estado de Ceará. Quando eu e meu povo Anassé chega e diz o seguinte, chega de dar água para empresas.
O estado do Ceará está no semiárido. E como é que vocês, como o Camilo, trazem empresas que retiram água de quem não tem? Você tira a água, sabe quantos litros eles tiram do nosso rio? 800 litros por segundo. Não é por hora, nem por minuto. É por segundo. E a Cogé, a bendita Cogé, que a gente conhece muito bem, diz: vocês são egoístas. Porque vocês estão cuidando. Nós sabemos qual é o nosso defeito? É proteger o meio ambiente para eles. Esse é o nosso defeito. Esse é o nosso pecado. É porque a gente está protegendo o meio ambiente. Incrível. Quer dizer que proteger a vida é pecar e ser criminoso. Eu fui processado por causa disso. Eu estou na justiça por causa disso. Eu sou ameaçado todo dia. Então assim, vocês tiram o que a gente vive. Só que para eles não dá notícia. Não adianta dizer, vocês dão notícia. Não dão. Porque para eles é um problema, é uma pedra no calçamento, no sapato deles. Porque se o Paulo Nascer aparece, se a Emanuela Nascer, se Marcela Nascer aparece, para eles vai dificultar a construção do hub, agora o tal do hub do hidrogênio. Hoje teve uma oficina na nossa aldeia, sem autorização e sem conhecimento para ninguém, para dizer que eles vão construir o hub do hidrogênio, que é a coisa mais moderna do mundo. Mas para quê? Bonito o nome, é hidrogênio verde. Agora a pergunta, é verde mesmo esse negócio? É limpo? Ele vai tirar mais água no nosso rio. Ele vai secar mais o nosso rio. Como também a própria siderúrgica e outras vão tirar mais água. A gente perde litros. Uma termoelétrica que eles colocam, que não se usa mais nem na Europa, são 1000 litros de água por segundo. Nós temos carvão mineral que está matando as pessoas de câncer nas nossas comunidades. A gente luta contra isso. O povo lá de Santa Quitéria, que tem os potiguara, os tapuia, estão tudo morrendo, porque tá lá, foi descoberta uma mina de urânio na década de 70 e está sendo reaberta de novo com a autorização do ex-governo Bolsonaro e do governo Camilo. A gente pergunta, isso é a proteção ao governo das pessoas? E detalhe, são 66 milhões de toneladas de urânio que existe naquela mina, lá em Santa Quitéria. É um dragão que está parado lá, adormecido, que eles querem mexer. Uma das audiências que a gente foi, a gente pediu para o dono lá do consórcio beber da água da mina. E ele não quis. É como a ex-ministra da Agricultura falava, a gente tem que fazer muita comida para o povo, mas com agrotóxico. Agora perguntaram para ela, a senhora come essa comida? Não, eu como comida orgânica. Então é muito fácil quererem que a gente não exista. É muito fácil apagar. Eu saí, está com uma semana que eu participei de um curso internacional de epistemologia do Sul, onde com a Universidade de Coimbra eu fui um dos professores. Eu fui um dos convidados, por isso a resposta se a gente participa de palestras. Participa. Eu fui convidado pela Fiocruz, a gente viaja, o Marcelo foi várias vezes em intercâmbios, a gente vai até para outros estados, até para fora, para falar. Sabe por quê? Porque é incrível. A gente é muito mais recebido fora do que dentro de casa. Você tem noção, essa semana eu fui convidado que a gente deve ir em breve para Coimbra, para falar justamente da nossa história para os portugueses. Os colonizadores querem ouvir. Há uma história que a gente vai dizer para eles que é mentira a história deles. Eles sabem disso. Então, assim, se eles já estão abertos a ouvir isso, por que que os nossos governos aqui continuam trazendo retrocesso? Porque esse negócio de trazer termoelétrica, eu vou, por exemplo, agora próximo sábado, a gente vai estar aqui no Frei Humberto, porque vai ser lançado um documentário sobre as termoelétricas, e eu sou um dos que vai estar nesse documentário, eu, Cacique Roberto, a Laureana Sé e outros Anassés, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Na nossa casa, lá que eu moro com o Marcelo, a gente tira de balde de carvão mineral. E esse balde era um balde grande, todo dia eu varro lá. E eles disseram que esse carvão não chegaria nas nossas casas. A gente está a 14 quilômetros de uma esteira. Eles disseram que não chegaria a 5.
Então eles estão matando as pessoas. Eles estão tirando. E isso é o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. É a CSP, é agora uma tal de MSV, é o hidrogênio verde, é o negócio... Tem muita... Me perguntaram uma vez, Paulo, você é contra energia limpa? Eu disse, depende da energia limpa. Energia solar é a energia mais limpa que tem. Mas desde que ela seja usada da forma correta. Eu poderia usar esses prédios que a gente já tem para colocar placas em cima, isso é correto. Agora, eu derrubar um monte de mata para fazer uma floresta, uma fazenda de energia solar, é crime. Isso é crime. Como o Eike Batista fez. Isso é crime. Outra coisa, por exemplo, vou usar um exemplo de um parente da região justamente dos Tremembé, para que a região lá do Acaraú, que eu nunca esqueci. Na nossa lagoa tem um campeão de kitesurf, que é uma modalidade esportiva, que é o bebê. O bebê é a Anassé. Ele não se reconhece, um tempo se reconheceu, aí brilhou os olhos com os patrocínios, etc. Mas ele é a Anassé. E ele treina o kitesurf dentro da lagoa do Cauípe. Aí uma vez me falaram o seguinte: você sabia que aquela prancha que precisa só de 1 metro de água para ela deslizar, aquilo ali afeta os peixes? Isso um antigo me falou. É o quê? Que aquela pranchazinha de surf, né? Se 1 metro, ela só precisa de 1 metro de água para você deslizar ali em cima. E naquele 1 metro, os peixes que estão ali, eles têm medo e vão embora. 1 metro. Aí vem, vou botar um exemplo pior, vem as energias eólicas. E agora tem o tal do offshore, que é a energia eólica dentro do mar. Porque não tem mais espaço para colocar, vamos botar agora no mar. Aí lá no Acaraú, um pescador falou: depois que botaram a primeira prancha de kitesurf, eu perdi todos os meus peixes. Eu não tenho mais um peixe para pescar durante a semana. Agora imagina, põe uma torre de não sei quantos metros dentro do mar e pergunta se os peixes vão ficar lá. Isso não é perguntado para a gente, porque nós estamos lá na ponta. Os povos originários ficam na ponta do desenvolvimento. Os povos tradicionais ficam sempre na ponta, não são ouvidos. E às vezes é como a própria academia, como a universidade fala: está na hora da gente quebrar essa história mentirosa que aí existe. A gente começar a entrar dentro das universidades, como a gente já está fazendo, entrar dentro das escolas e mostrar que os indígenas, que os povos tradicionais, eu não falo só indígena. Eu participo de uma rede junto com o Marcelo também, que chama Rede Afro-Indígena. Mas por que afro-indígena? Porque a gente está juntando os povos. A gente está juntando os indígenas, os afro-indígenas, os originários, os tradicionais, para entender que todo mundo junto é que vai proteger esse meio ambiente. E chega dessa questão de estereótipos. Eu já fui chamado de índio branco várias vezes. Já me reclamaram várias vezes porque eu uso um iPhone. Ele fala, é o índio que usa iPhone. Tem 2 iPhones, porque um eu ganhei por causa da minha proteção da minha vida. Mas ninguém sabe disso. É para me proteger, para ninguém me matar. Aí uma vez me falaram: mas você é branco, você tem um olho claro. Gente, a questão é, não entendeu que não é um corpo, não é um olho, não é um cabelo que vai dizer que eu sou indígena. Uma vez a gente foi barrado na Assembleia Legislativa porque não deixaram a gente entrar porque o nosso parente estava sem blusa, estava com o peito de fora. E a gente foi lá e disse: já que se a gente não pode entrar sem blusa, a gente entra pelado. Vocês não disseram que a gente era para andar nu? Nossa língua se perdeu realmente. Mas se perdeu porque a gente foi obrigado a falar para nos proteger. A gente só iria falar o português porque a gente só consegue bater de frente com as pessoas se a gente tiver as armas dela. Mas hoje a gente já tem cursos de etnolinguística para a gente entender o porquê. Porque muitas línguas são só sons. Como, por exemplo, tem palavras que é só pá, pô, vá, vê. A gente sabe, eu fiz letras, a gente sabe que a questão fonética é isso. É essa construção do som. Então tem muita coisa que não é acessível. Então acho que é isso que é importante, que a gente quebre essas barreiras e entenda
que todos nós brasileiros temos um pouco de sangue indígena, sangue negro e também do próprio colonizador, porque muitas mulheres foram estupradas, assassinadas por conta dos colonizadores. Meu sobrenome é França. Muita gente diz, Índia ainda chama França. Minha avó era indígena, meu avô era francês. Então não teve como. Minha avó casou com 15 anos. Ela dizia, Paulo, eu passei 3 meses para tentar deitar na cama com seu avô. Porque ele tinha 27 anos. E eu tinha 14 anos. Eu morava numa barraca de palha. Então você vê quantos estupros houveram. Não estou dizendo que meu avô a estuprou, porque ele a amava. Mas quantas foram forçadas a viver, a ter esse tipo de vida, e que hoje ainda sofrem, e a gente sofre por causa dessa barbárie que está continuando, de todas as formas, seja o assassinato de um indígena que lá está passando fome, sejam através de mulheres que são violentadas e tudo mais. Pronto, obrigado. Marcelo, Temos 20 minutos. Porque o Anassé fala demais, gente. É os mal dos Anassé. Mal dos indígenas. Mas eu sou um Anassé diferente, eu falo um pouco, tá? Boa noite a todos. Acredita, né, Manu? É isso, Manu. Gente, eu nasci na beira daquele rio Cauípe, do lado chamado Cauípe. Né? Então eu sou um peixinho voltando. Quando eu coloco meu pé naquela água, eu me sinto um só, né? E isso é espiritual, é minha espiritualidade. A nossa luta ali no Cauípe é puxado o negócio, viu, gente? Acredito que em 2016, eu acho que foi quando eu fui em Brasília defender a água, né? Uma pessoa da COGÉ chegou pra gente e falou: ou vocês deixam a gente tirar a água, ou vocês não vão ter os poços cavados nas terras de vocês, no território de vocês. E daí a gente, desculpa, não é violência não, tá? Mas a gente, as mulheres, porque assim, todo movimento, 90% é mulher. É isso aí. E aí elas disseram: ah, então se a gente não deixar tirar a água, vocês não vão cavar os poços, então a gente te afoga aqui dentro. E ela também é mulher. Tá? Ela hoje conta, em todo lugar que ela vai, ela conta essa história, né? Só que a gente não afogou ninguém, tá? A gente não afogou ninguém. Lá naquele tempo nós fizemos um acampamento onde passamos 3 meses, dia e noite, para não retirada da nossa água para o complexo, e fomos arrancados de lá com spray de pimenta, bala de borracha, helicóptero nas nossas cabeças, aqueles policiais, de todo tipo de policial que vocês imaginar, derrubando o nosso acampamento com troncos velhos, com crianças de colo. E os troncos velhos são os nossos mais velhos, tá? Inclusive quando elas morreram, né? E aquilo ali foi muito pesado, né? Foi muito forte e marcante para nós. Uma dos nossos troncos, ela morreu, e a gente diz que ela morreu de desgosto. Antes dela morrer, eu a visitei no Hospital Municipal de Caucaia, e ela disse assim: você e o Paulo Anassé nunca desistam do nosso rio. E eu disse: jamais eu vou fazer isso. E a senhora vai estar junto com a gente. Foi o adeus dela pra gente. Infelizmente ela se encantou, foi plantada no nosso cemitério, que existe desde 1630. É o cemitério do Cambeba. Cemitério esse, onde quando quiseram fazer a refinaria, eles quiseram também tirar o nosso cemitério. E aí nós não deixamos, tanto que passa uma cerca ao redor do nosso cemitério. A Emanuela, ela foi tirada do território dela, que chama-se Bolso. Eu acho que alguém já ouviu falar, não sei. O Bolso fica no São Gonçalo. E a Emanuela, ela foi para nossa aldeia, né?
E somos o mesmo povo, porque o povo Anassé, ele tem um território extenso. Nós somos chamados de andarilhos porque em todo lugar a gente está. Dizer que é fácil não é. Todo dia, quando a gente acorda, eu particularmente, quando eu acordo e pergunto qual que é a luta de hoje. A nossa escola, quando em 2019, um ser humano, né, que se diz ser humano, quis derrubar aquele prédio, um prédio que já estava há 10 anos fechado e esquecido pelo município, e para poder lotear para um gringo as terras que são nossas, que eles tomaram lá atrás. Porque aquele território do Cauípe, principalmente na aldeia da Pitombeira, onde é o Lagamar, a APA do Lagamar do Cauípe, todo aquele território era da minha família. Quando houve, né, quando os holandeses vieram lá no passado para se esconderam por lá. No rio Cauípe, ele ficou ensanguentado, com muitas mortes. Quando, depois que passou, né, o tataravô da minha tia-avó, ele abrigou esse povo. E aí, quando passou esse tempo deles fugirem, aí o papel inverteu. O tataravô da minha tia-avó abrigou e passou a ser empregada deles. Eles tomaram. E quando no meio das varedas, no meio da mata, que lá era só a mata, quando eles passavam e que eram abordados por outros, né, por pessoas armadas, perguntavam: vocês são caboclo de quem? São caboclo ou são índio? Se respondesse índio, morria. Então eu tinha que ser caboclo. Naquele momento, hoje a gente entende que naquele momento, quando eles negam o que eles eram, eles precisaram esconder o que eram para poder viver, né? Isso. Então, hoje a gente resiste para existir, né? A gente resiste para existir, não é fácil. Caucaia, com o prefeito atual, né? Acredito que hoje ele acordou para a vida que nós existimos ali. Mas Vitor Valim, ele foi uma pessoa, ele ainda é, eu acredito, né? Hoje ele está, eu acredito que é por interesse político, estratégia política, né? Que ele hoje não está mais tão a ferro e fogo com o povo Anassé. Mas a briga com o Vitor Valim foi grande porque eles diziam que só existiam os tapebas da Caucaia. E nós existimos muito, muito antes dos tapebas. Muito antes, né? A escola, voltando para a escola, quando começaram a demolir, né? Quando começaram, a gente retomou o prédio. Chamamos a prefeitura, na época era na gestão do Naomi Amorim, e eles não tinham conhecimento do prédio. Daí nós dissemos que esse prédio era uma retomada do povo Anassé e queríamos uma creche do período integral, porque do lado de lá nós nunca tivemos isso. Essa escola que iam derrubar, eu estudei lá até o 4º ano do fundamental. De lá eu tive que ir andando para a Primavera, BR-222, para terminar a 8ª série. Da 8ª série eu tive que ir para o Capuã, para a escola José Alexandre. Do José Alexandre eu tive que ir para o Branca Carneiro de Mendonça, no centro de Caucaia, para terminar o ensino médio. Porque do lado de lá nunca tivemos uma escola a nível estadual, nem muito menos indígena. E a nossa luta é grande. A Manuela, né, disse assim: Manu, eu sei que você está lá na Taba dos Anassés, que fica ali no Garrote. Sei que você está lá, mas nós queremos uma escola aqui. Nós merecemos e temos esse direito de termos uma escola diferenciada, indígena,
para os nossos curumins, para o nosso povo. E aí eu disse, vem sonhar comigo, Manu. E a Manu, ela é da nossa aldeia, né? Mas aí a Manu ficou, bombeou. Eu vi que a Manu, né, disse assim, só um pouquinho mais de insistência, o negócio tá certo. E eu, Marcelo, liderança, eu sou uma pessoa muito insistente. E eu insisto e venço pelo cansaço quando eu vejo que o negócio é para melhorar a minha aldeia. E aí a gente foi conversando, aí a gente foi lá na aldeia Parnamirim. E aí eu disse assim, Manu, tu é a coordenadora da nossa escola. Aí eu olhei e a Manu, vamos ver, eu pronto, ganhei. Ganhei, então vamos correr, né? E começou a luta, minha gente. Começou a luta com Paulo Anassé, com os apoiadores. Vamos atrás dos apoiadores, vamos atrás para ver o que é que a gente consegue. Se juntamos, colocamos as grades, colocamos as portas, fomos melhorando do jeito que dava. Tirando dinheiro de onde não tinha, não dá mais não tem mais dinheiro não, vamos pedir apoio. Paulo, pelo amor de Deus, bora correr. E aí a gente começou, né, a ter os apoios. E a nossa escola hoje, eu até convido quem quiser ir lá na nossa aldeia, ir lá na nossa escola. No YouTube tem um vídeo, né? A gente Pode repetir o nome da escola? Escola Indígena Anassé Joaquim da Rocha Franco. Lá no YouTube, no Instagram tá EEIAA Joaquim da Rocha. EEIAA Joaquim da Rocha Franco. Escola de Educação Indígena Anassé Joaquim da Rocha. E aí vocês vão assistir lá o nosso vídeo de retomada, que é uma maravilha, né? Eu particularmente sou muito chorão. E aí quando me apresentam o vídeo, aí não deu outra, né? Aí o Marcelo começou a cair em lágrimas, mas de emoção e de felicidade. Foram doações de algumas escolas, de alguns parentes tapebas, também Anassés, para a nossa escola. Tivemos embate com a prefeitura e com o estado, porque em 2021, quando a gente quis a creche, em 2022 fizemos a busca ativa campo nas aldeias, porque lá nós somos 9 aldeias, por isso chamamos Grande Aldeia Cauípe. E encontramos 78 crianças fora da rede de ensino. 78 crianças. Fora de quê? Da rede de ensino. Fizemos o ofício, levamos à Câmara dos Vereadores de Caucaia, primeiro projeto aprovado na Câmara de Vereadores de Caucaia pelo presidente Dr. Tanilo. E aí eu torno a repetir em todo canto que eu vou e falo. Colocaram o pirulito na boca da criança e depois tiraram. Senti só o gostinho. E aí ficamos desapontados, a aldeia ficou desapontada porque a gente não conseguiu. E aí em dezembro, 17 de dezembro do ano passado, em reunião de aldeia, nós dissemos, vamos para a escola a nível estadual, pois nós temos esse direito. A Constituição, no artigo 231, nos garante isso. E aí mandamos o ofício para a CRED, no Maracanaú, do Estado. A pessoa que lá está à frente, ela nem sequer, eu acredito que ela nem leu. Quando ela viu que era uma escola indígena, ela nem protocolou, na verdade. Ela mandou para a prefeitura de volta, a prefeitura de Caucaia. E aí eu soube dessa notícia, né, que não foi protocolado, porque quando protocola vai para a SEDUC. E aí já voltou dali. E eu, mas cadê o número de protocolo? Não foi protocolado. Imprimi outro ofício. Emanuela, tu sabe onde é a creche? Sei. Bora comigo lá? Bora. E eu já ganhei a Emanuela aí, né? Ela nem percebeu. E eu já ganhei ela como coordenadora aí. E aí a gente chegou lá, a gente foi lá na parte de protocolo e falei,
protocola para mim, esse documento tem que chegar na SEDUC. E eu quero o número de protocolo. E assim foi feito. 4 dias depois, vamos consultar, né? Tem um número do processo, vamos consultar. Processo arquivado. Aí, Emanuela vai me dar a notícia, né? Marcelo, processo. Eu recebi a notícia da Cristina, fui lá ao Príncipe. E Marcelo foi arquivado, eu tá errado. E aí o Marcelo, eu digo que eu sou insistente, gente. Aí eu falei, então vamos nas organizações do movimento e vamos ver o que é que dá. Né? Acionei o Príncipe, acionei o FEPOINSE, acionei a POIME, acionei a Condice, né? E aí tinha uma reunião com a Eliana Estrela. Olha que maravilha. Eliana Estrela, né? Nossa. E aí a Juliana Genipapo diz assim, também vou. Aí eu pego o ofício que está arquivado e saio disparando. E aí, gente, nós somos movimento, não somos? Nós somos organizações, não somos? Então eu preciso de vocês agora. E aí com a reunião da Eliana Estrela disse, não, a escola tem que abrir. Nós indígenas, nós ANASÉ, nós somos muito pela palavra. O que você me diz, você cumpra. Os brancos têm que ter um documento, né, para assinar. E olha lá. E aí a Eliana Estrela disse que a escola vai abrir. O secretário executivo, Helder Nogueira, disse, a escola vai abrir. Aí a alegria volta, né? Opa, vamos lá, vamos rebocar a parede. Vamos pintar, né? Aí volta para a creche. Aí eu já conversando com o rapaz que mapeia o ônibus escolar, colocando as crianças numa planilha. Aí eu recebo a ligação. Então, Marcelo, a pessoa X disse que não, pode parar o serviço, porque não sabe nem se vocês vão ser escola municipal nem estadual. Eu, mas rapaz, tá bom. Aí eu não aguentei, gente. Pediu o WhatsApp dessa pessoa. Pediu o WhatsApp dessa pessoa e aí eu falei o que foi me mandado, o que os que andam comigo, que a espiritualidade mandou falar, eu falei com essa mulher. Falei. Ainda disse mais. Por que a senhora está impedindo? Se já veio de cima que a escola vai abrir, e se a senhora é o primeiro degrau para poder ir para cima, a gente já vem de cima para baixo. Então a obrigação da senhora é ir lá na nossa aldeia, fazer a visita, ver o nosso prédio, ver a nossa demanda e desatar esse nó. Ah, mas eu ando de acordo com as leis, os trâmites legais. Aí eu falei, tudo bem, mas não custa nada a senhora levantar da sua cadeira e ir lá na nossa aldeia. Se, aí eu acho que eu peguei pesado, mas aí valeu a pena o negócio. Se no dia 31 de janeiro a senhora não aparecer lá para fazer essa visita, a gente abre a escola, a gente chama a reportagem, o CETV vai estar lá e vai ser o nome da senhora que eu vou usar como a pessoa que impediu dos alunos estar dentro de uma sala de aula. Só para complementar uma coisa, eu acho que Deus ele é tão perfeito e assim uma coisa tão atrai. No mesmo dia que ele fala isso, quem é que me liga? Aqui é do Diário do Nordeste, eu posso falar com o Paulo Nassé? Amanhã nós vamos estar aí com você, pode ser? Ele pode, que vai dar certo. Aí quando ela chega lá, a bendita, quem vem atrás? Diário do Nordeste. Estão lá tirando foto, todo mundo. Mas Paulo, você esqueceu de uma coisa. Você esqueceu, Paulo, que ela marcou pro dia 30. E aí no dia 30, vocês sabem que foi chuva, né? Foi chuva. E ela marcou pro dia 30 e o Diário do Nordeste dia 30.
Daí, o Diário do Nordeste liga para Paulo e diz assim: tá uma chuva danada aqui em Fortaleza que o trânsito nem anda. Vai dar para chegar aí não. E aí, a secretária da pessoa vai e me liga, me manda mensagem. Então, está sendo remarcado para amanhã, dia 31, no dia que ia começar as aulas. Tá bom, é o prazo dela, é até amanhã. Aí no dia 31, tá lá, o Diário do Nordeste chega, a Seduc, a Crédito, todo mundo. Fala se não é encantaria, gente. É. Quem acredita é a encantaria agindo sim. E aí a gente tá lá na reunião e o Diário do Nordeste com o Paulo e eu lá com as bênçãos, né? Conversa vai, conversa vem. E eu vi quando ela perguntou a outra: quem são? É o Diário do Nordeste. Aí quando chegaram que vamos sentar, a gente já estava já com o computador preparado e com o vídeo da escola, da retomada. Antes da gente começar, professora, bora assistir esse vídeo? E aí colocamos ela para assistir o vídeo. No final a mulher disse assim: nossa, vocês têm um prédio, vocês têm aluno, vocês têm professor. E o que é que está faltando, professora? Abrir. Então bora abrir esse negócio. Bora desatar esse nó. Quando eu falo desatar nó, gente, é um toré nosso que a gente gosta muito de cantar. E quem deu esse nó não soube dar, esse nó tá dado e eu desato já. Ou desenrola essa corrente, deixa os índios trabalhar. Então isso é um dos nossos torés, né? E quando o negócio tá desse jeito, a gente tem que cantar ele, porque o negócio desata. Então a nossa luta não é fácil, falei demais, me estendi um bocadinho, não sou que nem o Paulo fala muito, né? Mas eu já falei demais, falei pouquinho. E eu não sei o nome dela. Elber. Não, para Jaqueline. Algumas escolas, quando nos chamam para dar palestra, nós estamos lá. Aqui, em frente ao Açaí, quem vai para Calcaia, tem uma escola ali para dentro, que eu não sei o nome. E aí a gente teve a oportunidade de ir lá, né? Eu fui, dei essa palestra e depois fui para uma sala de aula. Eu acho que era o pessoal do nono ano. Do nono ano. E foi muito bom. Eu vi a curiosidade deles de querer aprender, de querer saber como que é a vida de um indígena numa aldeia, né? E eu acredito que é bem satisfatório. Acredito que a gente está aí disponível para levar assim a nossa história, levar assim o nosso povo, o nosso conhecimento, as nossas crenças, né? Para todo mundo conhecer. Então, Cauípe, se ninguém conhece, vocês conhecem na Barra do Cauípe, então vocês estão dentro do nosso território quando chega ali. E é muito isso, a nossa espiritualidade ela é muito aguçada. Quando o Paulo falou da Jurema, né, e ele falou da ayahuasca, a ayahuasca já é uma outra bebida que para tomar ela tem todo um preparo, né, tem todo um preparo. Uma semana antes você tem que abdicar da carne, você tem que estar com a cabeça zen para poder você experimentar essa bebida e ir para um plano que não é o nosso e descobrir muita coisa que lá existe. Mas para tomar essa bebida tem que ter esse preparo. E para retornar desse outro universo, quando você toma essa bebida, você toma a Jurema. E aí você retorna. Então a gente diz que é muito... Elas são parentes, né? A Jurema e a ayahuasca, a gente fala que é parente. Até por conta do preparo, né? São raízes, a gente sabe que são só raízes. Tanto a ayahuasca quanto a Jurema. A Jurema preta é onde a gente consegue ter essa bebida bem... né? E temos a Jurema branca e temos a preta. E é isso. Acho que eu me estendi demais. Eu acredito que se eu não falei tudo, eu esqueci. E eu só agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Ele vai encerrar, ele vai fazer o encerramento.
Gente, a gente ainda vai ter um encerramento, né? Vai ter um Toré aqui que a gente vai participar. Mas eu gostaria de deixar para que vocês pudessem tomar notas, está registrado também. Pode ainda lá uma reunião? Pode? Não. Por causa do tempo, né? Que ainda vai ter um encerramento com os meninos. Se for rapidinho, pode. Deixa só concluir aqui com essa parte. Fica a dica para fazer uma leitura e reflexão, né, do que a gente estava comentando. Foi publicado em setembro de 2020 pelo jornalista Ricardo Cardim um texto, uma pesquisa chamada Arqueologia do Desastre 2020, e mostra inclusive folhetos, capas de revistas, matérias da época dos anos 60, 70, para nós vermos como que a destruição da floresta e dos povos é um planejamento para que você consiga transformar aquilo ali tudo em área devastada, usurpada, extraída todos os seus recursos, os povos destruídos e depois aquilo dali ser desnacionalizado. O processo é de destruição do mais amplo e complexo e completo possível. Arqueologia do Desastre. Está no UOL, no 45folha.ol.com.br, para que fique registrado e a gente possa fazer essas leituras e reflexões. Bom, para não parecer um estranho no ninho, porque não sou nem indígena, nem sou do coletivo Girassóis, né? Ainda. Mas, consequentemente, a minha trajetória é bem diferente. Mas muita coisa para mim aqui é novidade, muita novidade. Essa profusão de nações, povos indígenas no Ceará. Para mim, eu só sabia de Tapebas e Tremembés. Os Tremembés, eu trabalhava numa empresa que tinha conflito com os Tremembés por causa da extensão da produção de coqueirais, e entrava em conflito, e eu, como membro da empresa, tinha conhecimento de que o advogado da empresa, ele procurava, em primeiro lugar, desconhecer a existência dessa nação, dessas tribos, desses povos. De início era já isso. E Tapebas, porque fica no meio do caminho entre Fortaleza e Itapipoca. Então, tudo que vocês falaram aqui é completamente novidade para mim. Isso é maravilhoso, porque eu acredito que, como eu, uma grande parte da população não sabe disso. Não faz a mínima ideia, não tem o mínimo conhecimento, nem das lutas terríveis de vocês, às vezes de inglórias, às vezes demandando coisas que poderiam sair com uma simples visita, mas tem que fazer uma pressão contínua, muito menos de que não sabe dessas lutas, e muito menos que vocês que existem em grande quantidade. Então isso é uma questão que ainda tem que ser conhecido das escolas, conhecido do conjunto da população. Não sei quais instrumentos vocês vão utilizar, mas eu acredito que, como nós estamos num processo de reconstrução no país, onde há uma confluência de interesses entre o governo Lula e todos aqueles que lutam por seu espaço e de quem tem direito, e eu acredito que a sensibilidade de Lula com os Yanomamis não pode ser diferente da sensibilidade que ele deve ter com o restante das nações indígenas. Eu acredito que a perspectiva é positiva, apesar de todas as dificuldades que vocês passam. Então, eu
Isso, para mim, que venho de outra trajetória política, de luta no movimento estudantil, depois no movimento operário, no movimento sindical, inclusive acompanhei de perto o nascimento de Lula no ABC paulista, e desde o nascimento das grandes assembleias no estádio Vila Euclides, e da participação de congressos com Lula. Eu venho de outra trajetória, mas assim, nós vamos confluindo. Eu acho que a tendência nossa é de confluência, é de unificação. Agora, tem aspectos que são muito dificultados para vocês, que é, inclusive, entrar em conflito com governos que são progressistas, como o governo Camilo. Como fazer com que, em vez do embate, como fazer com que todos os interesses sejam atendidos? Isso é uma questão que requer ainda muita discussão. Mas o mais importante, que é o que vocês estão fazendo, é mostrar a grandeza, a profusão, a quantidade de nações, de povos que já lutam há muito tempo. Essa descrição do Marcelo, o histórico que ele faz, isso já vem de muito tempo, e que eu, que sou um interessado social nessa questão, nem eu conhecia. Você imagina o conjunto da população, e é preciso que o conjunto da população conheça, para ajudar no desvencilhar dos interesses conflitantes e levar para interesses comuns. Por isso a publicação, o que vocês puderem fazer para divulgar o que vocês já fazem há muito tempo, é muitíssimo importante. Eu vou encerrar por aqui, porque senão eu me entusiasmo e atrapalho o programa de vocês. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que foi um momento muito especial. Espero que a gente possa repetir e trazer até mais parentes, né? Trazer mais o Toré, porque a gente não vai ter tempo de cantar muito Toré por conta do horário. Mas explicar também que eu acho muito importante, né, quando eu ouvi o senhor falando, e essa proximidade do interesse de conhecer, porque o que a gente sofre muito é essa barreira, é a barreira do desconhecido, que é sempre aquilo que tem uma barreira da dificuldade de aceitação. E quando a gente vê que as pessoas aceitam mais as nossas histórias, entendem mais que a história dos livros não é a história verdadeira, isso começa a desmistificar todo esse credo, essa situação. Eu vou botar até uma situação rápida, eu vou lembrar o Juan, que a gente vinha falando no carro. O Juan, ele faz o 4º ano, né? O Juan, ele não queria entrar na escola, a nossa escola, mesmo sendo a Anacé. Agora, por quê? Porque disseram para ele que a escola era de índios, e que os índios comiam tripas, e que ele ia virar um índio porque ia comer as tripas de porco. Não é tão ruim não, viu? Mas a gente não anda comendo essas tripas de porco, não. Desse jeito aí que foi falado, não. E ontem a mãe veio conversar comigo, porque a escola indígena ela tem uma diferencial. Até estava explicando por ela. Então nós temos 2 tipos de professores. O professor 1, que dá as matérias que todos conhecem, português, matemática, etc. E tem o professor 2, que é aquele que ensina a cultura, a história, a ancestralidade, a língua indígena. Então nós temos esses 2 lados, os 2 professores. E eu sentei com a mãe dele, eu era tia, e ela veio me contar essa história. Eu falei, traga ele e deixe ele assistir a aula. Eu posso? Eu digo, pode. Eu já falei acho que era com a Manu e com o Marcelo, digo, traga. Se ele não gostar, tudo bem, a gente não vai obrigar ele. Mas eu quero que ele veja com o olhar dele algo para ele entender que não é o que os outros falam.
Ele tem que olhar com o olhar dele, o olhar pronto. Hoje o Juan foi. E o Juan, eu tenho até uma foto aqui que não vai dar para mostrar, mas o Juan, a primeira pintura que ele fez hoje foi uma oca e um índio. E ele disse que vai continuar. Então, assim, é necessário a gente quebrar essas correntes, esses paradigmas, esses estereótipos e fenótipos, para a gente entender que todo mundo está junto, que nós somos um só povo. E que essa história de colonizado e tudo tem que ficar lá no passado. A gente tem que entender que a gente tem que aprender com o passado, mas aprender para a gente progredir mais. E Toré é uma oração. Toré para nós é uma oração. Até uma pessoa tem outros povos que não chamam Toré, chamam Torém. E Torém é uma árvore. Que até minha avó falava, vamos tomar um chá do Torém, que é bom para os rins, para o fígado. A gente toma muito ainda o chá de Torém. Então alguns povos, não sei se tenho certeza, mas o povo Tremembé também usa o Torém, fala muito do Torém. E um dos torés, para não ser muito puxado, né? Até o Marcelo falou, quem deu esse nó não pode dar, é um dos torés, mas eu queria fazer um toré mais na questão espiritual, que para nós, Deus, ele tem vários nomes. Ele está em tudo, ele está na terra, ele está no ar, ele está em tudo, né? Ele é composto de tudo. E para nós ele chama Tupã. Né? E eu vou cantar uma oração, que vocês sintam, né, essa oração, e que os encantados para nós somos espíritos de luz, de paz, que eles possam fortalecer esse nosso encontro, que eles possam levar para as nossas casas em paz, e que a gente seja protegido, abençoado, com boas energias, com muita sabedoria, porque esses mesmos encantados que foram plantados na terra, que eles voltaram para a terra, eles também estão nos nossos alimentos, nas nossas frutas, nos nossos animais, que a gente tem tanto respeito, tá bom? E o Toré, isso aqui é uma maraca, quem não sabe, né? Que até nas histórias dos colonizadores, que eu vou te dar um chocalho em troca de alguma coisa, vou te dar um apito, que o índio quer apito, né? E tem, agora que vem um carnaval, que usam até dos nossos cocares e tudo como fantasia. Mas um cocar como esse é um símbolo para a gente, é um respeito muito grande. Esse cocar foi feito por um Tremembé, o Rafael Tremembé. E quando ele faz um cocar desse, ele faz uma oração primeiro para determinar como seria esse cocar para a pessoa. Então esse cocar foi feito por Paulo Anassé. O Paulo Anassé não pode colocar na cabeça de ninguém porque tem toda uma espiritualidade. Mesma coisa é a maraca. Não é o maracá, que o branco chamou de maracá, que depois chamou de, que eu falei agora há pouco, chocalho, né? Para nós é a maraca. E essa aqui é tão perfeita que eu ando com ela, que hoje tem muita gente que fala que é a minha maraquinha, que ela é feita de coité. Muitos conhecem o coité, né? A cabaça. E esse coité, eu fui numa das... Para quem não sabe, eu fui candidato, fui o primeiro indígena candidato no estado de Ceará ao Senado, né? Fui o primeiro candidato ao Senado indígena e também fui candidato a deputado. E nessas andanças eu vi essa maraca, esse coité. E ela estava lá jogada porque ela não conseguiu se concretizar. Ela não conseguiu chegar ao seu ponto como qualquer outra de formar, de se arredondar. Mas ela mostrou que nessa caminhada dela, mesmo assim, ela não chegou ao que era para chegar, mas ela chegou da forma melhor que ela pôde. E ela chegou perfeita. Perfeita no seu estado de ser. Isso aqui, por exemplo, é o caule dela. E para muita gente pergunta se foi colocado o cabo. Ela, não, isso é o tronco dela. É o arbusto dela. E foi colocado. Isso foi a mãe do Elber, que é o nosso diretor, que pintou e deu esse grafismo para ela. Isso me representa muito, muito mesmo. E eu vou usar ela, que tem sementes dentro dela, que faz barulho, né, para cantar o seguinte. O meu pai é o rei dos índios, o meu pai é o rei do mar, o meu pai é o rei dos índios.
seja onde Ele está, o meu Pai, Rei da terra, seja onde Ele está, ando com os mensageiros, foi meu Pai quem me mandou. Ando com os mensageiros, foi meu Pai quem me mandou. Eu sou índio, eu sou guerreiro, eu sou índio curador. Eu sou índio, eu sou guerreiro, eu sou índio curador. Salve Deus do Pano, salve as matas, salve Deus.